do ano passado para cá, minha vida ela acabou tomando um outro rumo. Na área profissional, eu tenho agradecido a Deus em todos os lugares. Em relação a isso, eu não poderia deixar de fazê-lo aqui, a igreja que eu faço parte. E eu não poderia também, não é que eu tenha esquecido, mas eu esperava um momento certo, até para entender todo o contexto do trabalho, tudo que acontece lá, o que eu posso falar, o que eu não posso e quando eu posso falar. Mas eu quero agradecer, pastor Natanael, pela sua vida, que em um determinado momento do último ano, ele mandou uma mensagem para mim, perguntou se eu sabia, se eu conhecia um determinado equipamento, e aí eu disse que sim, de lei, de estudado um pouco e tal, e ele falou, você não tem interesse? E aquilo ali despertou em mim o desejo, e eu contei com a ajuda, logicamente, dele e da igreja. Algumas coisas a gente não pode falar, devido a live, gravação, etc., porque até nisso, irmão, você não tem ideia de como a gente acaba sendo perseguido. Mas a minha gratidão a todos que no ano passado puderam, no dia 1º de outubro do ano passado, me ajudar, aqueles que não puderam ir, mas divulgaram, pediram, ajudaram, a minha gratidão. Irmãos, e tudo que tem acontecido naquele lugar por intermédio da minha vida, saiba que você faz parte daquele projeto, daquele trabalho. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, e também eu louvo a Deus porque tudo que a nossa vida, ela vai acabar, o passo a passo que nós damos, isso tem a ver já com a mensagem que eu quero pregar, tem a ver com as decisões que nós tomamos. Então, toda decisão que nós tomamos, elas não podem ser decisões fundamentadas na emoção, decisões fundamentadas no eu acho, eu penso, eu imagino, eu entendo. Não, as nossas decisões precisam ser decisões pautadas naquilo que Deus quer para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então, quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, as coisas acabam concatenando-se e tudo vai tomando uma forma, tudo vai tomando um direcionamento, e lá na frente a gente começa a cantar os sonhos que nós tivemos no passado, irmãos. Porque tudo é projeto de Deus. Tudo é algo que Deus colocou no meu e no seu coração. E os meses para mim de outubro e novembro são meses mais do que especiais. 1º outubro, mês do meu aniversário, e novembro eu completo mais um ano de casamento, dia 29 de novembro. E dito isto, eu tenho uma esposa que muito tem me ajudado, e é muito importante que os casais possam sonhar juntos, possam projetar juntos, possam caminhar juntos, porque tudo aquilo que nós passamos na nossa vida hoje serve de testemunho, e o que nós passamos hoje, amanhã servirá de testemunho também. Então, que nós possamos, dentro do que eu estou falando aqui, ser gratos a Deus, ser gratos às pessoas que estão ao nosso redor, que estendem as mãos para nós, porque ninguém faz nada sozinho. Até para nascer, nós precisamos de alguém para que nós venhamos a ter vida, a sair do ventre da nossa mãe. Então, infeliz é aquele que pensa que vai conseguir fazer alguma coisa sozinho, que vai conseguir alcançar algum objetivo na sua vida sozinho. Não, todos nós precisamos uns dos outros para alcançarmos os objetivos das nossas vidas. Como eu costumo dizer, a questão não é quem chega primeiro, a questão é quando nós chegamos juntos. Não é quem chega primeiro, é chegar juntos. E a alegria que está no coração do irmão pela conquista do outro irmão precisa ser recíproca, porque a vitória do irmão é a sua vitória, e a sua vitória é a nossa vitória, e há poder no sangue de Jesus Cristo, e por isso somos mais do que vencedores. Irmãos, o texto que nós lemos
ele vai falar sobre uma cura, sobre um milagre. O texto que nós lemos, nós vamos observar Jesus, após ser expulso da cidade ou da região de Gadara, ele vai para o outro lado do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, que é a cidade de Cafarnaum. Ali, naquele momento onde Jesus estava, a multidão comprimia Jesus. Imagine Jesus em qualquer ambiente, imagine então a multidão que estaria ou que estava enquanto Jesus, ou onde Jesus estivesse. Só nós pararmos para pensar, se em um determinado momento ele alimentou 5.000 pessoas, não, homens, imagine mulheres e crianças. Então imagine 5.000 pessoas aqui na nossa região, né? 5.000 pessoas, não, vamos botar assim, 8 a 12.000 pessoas na nossa região, atrás de um único homem, apertando um único homem, apertando uma única pessoa, indo em busca de Jesus. E aí nós vamos observar que Jesus, ele depara-se com Jairo. Aqui nós temos duas histórias, e duas histórias que elas vão relatar milagres, uma de cura e uma de uma ressurreição. Aí Jairo, ele vai parar Jesus, ele vai até o encontro de Jesus e vai falar que a sua filha estava muito doente, ela ainda não estava morta, ela morre no caminho de Jesus, enquanto Jesus caminhava com Jairo até a casa de Jairo. Qual é a questão que a gente observa nesses dois textos? Que a mulher com fluxo de sangue, ela tinha 12 anos com esse fluxo. A filha de Jairo, ela tinha 12 anos e ali ele estava doente e depois viria a morte. Jairo, então, ele vai fazer um pedido a Jesus para que Jesus ele fosse até a sua casa. E Jesus, então, está caminhando com Jairo, o chefe da sinagoga, o líder religioso daquela região. Ele está caminhando ali com Jairo e em um determinado momento ele vai parar, porque ele vai sentir um toque. Ele vai parar porque ele não só vai sentir um toque, ele vai observar que nesse toque saiu virtude dele, ou seja, esse toque foi um toque especial. E o que Deus começou a ministrar no meu coração, e eu quero transmitir para a vida da igreja, o toque da cura, ele vai começar quando nós temos a consciência de uma grande necessidade. Por isso que eu disse aqui anteriormente, cada irmão precisa de um outro irmão. Eu tenho necessidade de você, você tem necessidade de mim. Assim também é dentro do lar, dentro da família. Nós temos uma necessidade e nós observamos que esta mulher, especificamente, ela estava há 12 anos na tentativa de buscar uma cura. Imagine alguém com uma enfermidade, e nesses 12 anos, ela buscando a cura, a solução dos seus problemas. Ela não foi omissa, ela não foi passiva, pelo contrário, ela estava em busca. Ela vai pegar o dinheiro que ela tinha, vai investir, ela não fica reclamando da vida, ela não fica murmurando, não, ela vai indo atrás da solução para o problema dela. Às vezes o nosso problema é que a gente para em determinados momentos da vida e a gente só olha para o problema e a gente se esquece daquele que tem poder para resolver o nosso problema. Nós nos esquecemos dele. Nós nos esquecemos que ele é a cura, né? O louvor canta, creio que tu és a cura, não é isso? Creio que tu és a vida. Então nós precisamos não somente cantarmos, mas precisamos vivermos que ele é a cura, que nós precisamos. Ela bateu em várias portas, ela buscava várias saídas para o seu problema, ela estava indo em busca, ela não se conformou com isso. E quantos sonhos, irmãos, Deus tem plantado em nossos corações,
E quantos problemas às vezes chegam no decorrer dessa semente que é plantada em nosso coração, e de repente a situação veio, e a gente começa a olhar somente para o problema, e a gente não consegue enxergar que sofrimentos destroem sonhos de vida. Quando a gente fica pensando muito no sofrimento, a gente está deixando de viver. A gente está deixando de sonhar, a gente está deixando de projetar. Quando nós olhamos somente para o problema, nós estamos fazendo com que alguns sonhos que Deus tem para a nossa vida vai ficando no meio do caminho. Observemos que o sangue é vida. Ela estava então com o sangramento há 12 anos e, logicamente, ela está perdendo a sua saúde, ela está perdendo a sua vitalidade, ela está perdendo a sua vida. Meu amado e querida do Senhor, talvez a doença desta noite não seja a doença física, talvez a doença dessa noite não seja a doença que está sangrando algo fisicamente, que está afligindo o seu corpo, mas quem sabe é uma doença no âmbito do espírito, é uma doença no âmbito emocional, e Jesus espera nesta noite que nós venhamos a tocá-lo, que nós venhamos a tocá-lo de uma maneira diferente, para que a cura seja derramada na nossa vida, e que essa cura sirva de testemunho para tantas pessoas que entrarão por esta porta, ou que você influenciará para a glória e honra do nome de Jesus, irmãos. O que a gente não pode é deixar que os problemas venham a destruir os nossos projetos de vida. Observemos nós que o sofrimento que esta mulher estava passando, ela estava ficando à margem da sociedade. Ela não podia estar na sociedade. Tanto é que quando ela se aproxima de Jesus, ela vai arrastando-se. Ela não vai em pé. Se alguém olhasse para ela, e ela é aquela mulher do fluxo de sangue, ela é imunda, ela é impura. Ela não pode estar aqui com a gente, ela tem que ficar em um canto, ela tem que ficar separada. Ela então estava com uma segregação social. Ela não podia ter relacionamento social, ela não podia parar para conversar com ninguém. Só que, além disso, nós observamos também a sua segregação conjugal. Se ela fosse casada, observe o que eu utilizei, se ela fosse casada, eu não sei se ela era ou não casada, não estou afirmando, mas se ela fosse casada, ela não tinha ali relacionamento com o seu esposo, ela não podia estar relacionando-se com o seu esposo, ou seja, ela tinha uma segregação social, mas se casada então ela fosse, ela também tinha uma segregação conjugal, mas ainda tem uma outra segregação que eu quero frisar aqui nesta noite. Ela também tinha uma segregação religiosa, ela não podia estar na sinagoga, ela não podia ir no templo adorar ao Senhor, ela não podia estar no meio, né, da comunidade judaica lá, oferecendo lá os rituais, os sacrifícios, a adoração, ela não podia nada disso. Então era uma mulher que estava segregada da sociedade. Imaginemos nós, alguém sem amigos, alguém sem um ombro, alguém para dar uma palavra, alguém que não tem ninguém para contar. Era o que esta mulher estava vivendo, era o que esta mulher ela estava passando, até que ela vai entender que o toque da cura, ela acontece na minha e na sua vida, quando voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Eu posso ter buscas nesta vida sim, eu tenho que buscar a ajuda do médico, eu tenho que pedir a ajuda da igreja, eu tenho que pedir a oração dos santos, tudo isso é bíblico, mas eu preciso me apegar a Jesus, eu preciso estar mais perto dele, eu preciso me aproximar mais dele, porque ele é aquele que tem a solução para a minha e para a sua vida. Toque em Jesus diferente nesta noite. O toque precisa ser um toque diferente. Os problemas, irmãos, não apenas nos afligem, mas eles precisam nos arrastar para os pés de Jesus.
Eu passo, você passa, nós passamos por muitas aflições, por muitas inquietações de alma, por muitos momentos de dificuldades, mas que todos esses momentos venham nos aproximar de Cristo Jesus. Eu vou só conjecturar, sem ferir o texto, mas imagina o mundo espiritual olhando para aquela mulher. Imagine o mundo espiritual, né, o inimigo, que eu não gosto de ficar dando ibope para adversário, então eu nem falo o nome dele, mas vocês sabem quem são, né? Quem ele é. Imagine o inimigo então, observando aquela mulher se arrastando. Eu não acredito que ela vai fazer isso. Mas será que ela vai conseguir? Mas tem tanta gente ali apertando ele. Amado e querida de Deus, não deixa a multidão te parar, não deixa a multidão fazer com que você volte para trás. Existem muitas pessoas na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio, que quererá que nós venhamos a desistir. Mas tem muita gente. Mas é muito difícil. Mas é muito complicado. Mas ele está ali. Então, mas você está prostrado. Que bom que nós estamos prostrados, porque prostrados nós vamos nos humilhar diante dele. Diz a Bíblia: humilhai-vos diante ou perante a potente mão do Senhor, e ele, ao seu tempo, no tempo dele, irmãos, vai chegar exaltação para a nossa vida. Mas não perca a esperança. Alguém pode nos ver arrastando-nos por aí, mas enquanto estamos nos arrastando-nos, as pessoas, elas nem imaginam onde nós queremos chegar, elas nem imaginam onde nós vamos chegar, mas enquanto ali estamos, tem alguém nos esperando, e basta apenas nós tocarmos na orla das suas vestes e receberemos a cura. Nós precisamos continuar com a nossa esperança em Jesus. Nós não podemos deixar que os problemas da vida, que as desilusões da vida, que as portas fechadas da vida nos afastem da presença de Jesus. A Bíblia nos ensina: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a... O meu socorro, o teu socorro, repito, a gente pode pedir ajuda, a gente precisa de ajuda, a gente vai em busca de ajuda, não é errado pedir ajuda, mas diante disso tudo, olhe para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Como eu gosto quando Pedro escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é só um pouquinho da ansiedade, não é só um tempo da ansiedade, não é só um pedacinho da ansiedade, é toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuidará de vós. É ele quem cuida de nós, irmãos. Então a nossa esperança, ainda que problemas difíceis sejam, a nossa esperança, ela precisa vir de Jesus. Com certeza essa mulher ouviu falar sobre a fama de Jesus. Com certeza essa mulher ouviu que ele dava vista aos cegos, que ele purificava os leprosos. Com certeza esta mulher tinha ouvido falar que Jesus estava libertando cativos, para isso ele veio. Com certeza esta mulher ouviu falar o que Cristo estava então fazendo. Aí ela vai ter uma certeza que ela precisava tocar em Jesus, e ela tem uma estratégia. Observemos nós, que quando nós ouvimos a voz do Senhor, que quando nós ouvimos a direção de Deus, seja através de uma palavra, seja através de alguém, seja através de um louvor, quando você ouve a direção de Deus, amado e querida do Senhor, apenas marche para aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós não podemos ficar andando em círculos, irmãos. Nós não podemos ficar andando em círculos. Estamos em novembro de 2024. O nosso ano melhorou ou piorou em relação a 23? Principalmente na área espiritual, que é a principal, né?
Porque a Bíblia fala, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, independente do que esteja acontecendo conosco, nós precisamos, né, como já foi, o pastor falou ontem, falou também hoje, né, foi falado sobre nós elevarmos o nível da nossa vida espiritual, irmãos. Nós precisamos fazer uma introspecção a cada dia. Se eu quero mais de Deus, eu preciso buscar mais a Deus. Se eu quero mais de Deus, eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Se eu quero mais de Deus, eu preciso orar mais a Deus. Se eu quero mais de Deus, eu preciso estar mais próximo. Eu preciso estar mais próximo de Deus. Aí ela vai observar aquela situação, a multidão oprimindo, apertando. Ela tem uma estratégia que é arrastar-se. E aí, só a questão do arrastar-se, nós vamos observar também a questão da humilhação. E ela vai tocar em Jesus. Porque na cabeça dela, Jesus não precisava falar nada. Na cabeça dela, ela pensava, se eu somente tocar nele, eu serei curada. Irmãos, Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. A Bíblia fala, eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia fala que em Deus não há sombra de variação. O que você está esperando para tocar em Jesus ainda no ano de 2024? Ah, já estamos em novembro, pastor. Eu vou adiar então para o ano de 2025. Ah, mas os projetos que eu fiz na campanha de 24, nada aconteceu. Então eu vou engavetá-lo nesses últimos 2 meses. E ano que vem eu volto com força total. Não. Entendamos que você e eu, nós precisamos continuar tocando em Jesus com um toque intencional, com o toque especial. Não é um toque acidental, não é meramente um toque, não é um formalismo, não é um dogma, não é uma maneira de tocar, eu toquei, desculpa, Senhor, não, ela vai tocar com a intenção de ser curada, ela vai tocar com um propósito definido. Ela pretendia ser curada do seu mal que a atormentava há tantos anos, e por isso ela não vai medir esforços. Quem sabe ela pensou, essa é minha última oportunidade, mas eu vou até Ele, porque Ele é o dono do milagre, mas eu vou até Ele, porque eu acredito nele. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e você está pedindo a pessoa certa. Você não está pedindo ao pastor, você não está pedindo a homem, você está pedindo a Jesus. Toca nele nesta noite, fale com ele nesta noite, busque a ele intensamente nesta noite, como nunca você buscou, e com certeza ele há de te responder, meus irmãos. Foi um toque eficaz. Observe que ela toca e imediatamente ela vai ser curada. Aí ela é curada, pelo menos nós podemos aqui definir em 3 aspectos. Primeiro aspecto, fisicamente. Ela tinha uma enfermidade, então fisicamente ela foi curada. Segundo aspecto, emocionalmente. Observemos que com certeza ela passava por essas situações, problemas de alma, de solidão, né? E com certeza naquele momento ela pensou, voltarei para minha casa. Terei novamente o convívio com as pessoas as quais eu sempre tive, e nos últimos 12 anos eu não pude. E também nós vamos observar uma cura espiritual. Nós observamos tanto a questão dela poder voltar para a sinagoga, mas nós vamos observar uma questão que Jesus vai falar para ela. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A cura ela já tinha tido.
Agora, Jesus está salvando aquela mulher. A cura física, a cura emocional, Jesus já tinha ela já tinha conseguido através do toque, mas a cura do espírito, a salvação, Jesus vai decretar na vida daquela mulher. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele não disse a tua fé te salvará, ele não disse a tua fé, quem sabe um dia te salva, não. Ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mas como é que salvou? Vai salvar amanhã, mas eu vou estar salvo até quando? Não. Jesus, ele observou a fé naquela mulher e decretou a salvação na vida daquela mulher. Meu amado e minha querida do Senhor, nós precisamos entender que o nosso maior objetivo na vida é tocarmos em Jesus, estarmos próximos a Jesus. Tem muita gente que está comprimindo a Cristo, que acaba apertando a Cristo, mas não consegue tocar em Cristo de uma maneira especial. Está tocando, mas é de qualquer jeito. Está tocando, mas é de qualquer maneira. Está se aproximando, mas ainda não alcançou aquilo que Cristo quer, ou a maneira que Cristo quer para a vida dela ou dele. Não tem jeito. Seguir a Jesus é renúncia. Seguir a Jesus é nós entendermos que a porta é estreita, e para tocarmos nele, nós precisamos deixar algumas coisas para trás, nós precisamos deixar alguma coisa de lado, senão é um toque ineficaz, senão será um toque sem propósito, senão será um toque que não logrará êxito. Mas quando nós esquecemos das coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo, conforme diz a palavra, aí é um toque todo especial. Observemos que Jesus, ele sempre estava cercado de multidão. Multidão aperta de lado, multidão aperta de outro lado, multidão aperta por baixo, multidão aperta por cima. Com certeza, ele era muito apertado pela multidão, mas o problema não é a quantidade de toque. O problema é a qualidade no toque. O problema não é quantas vezes, o problema é a maneira que é realizada. O problema é que nós precisamos nos aproximar de Jesus de uma maneira especial, mesmo tendo uma grande multidão, mesmo estando diante de uma multidão, mesmo estando mais fraco, mais doente. Quem sabe esta mulher, quem sabe não, ela era impura e era rejeitada, então ela vai tocar a Jesus diante de todas essas dificuldades. E eu louvo o nome do Senhor, porque ele não faz acepção de pessoa, ele não olha quem é rico, quem é pobre, quem é gordo, quem é magro, quem é alto, quem é baixo, quem é de uma cor de pele ou que é de uma outra cor de pele. Não, ele não preocupa-se com isso. O que ele preocupa-se é com a maneira que a gente chega diante dele. Não importa a condição, não importa o que tenhamos, não importa como estamos vivendo, importa a maneira que nós se aproximamos dele. E quando nós vamos nos aproximar dele, nós precisamos entender que existem coisas na nossa vida que é entre nós e Deus. E quando a situação apertar, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, fala em seu pai, fala ao seu pai em secreto, que ele em secreto, ele vai te responder. Tem coisa, meu amado e minha querida de Deus, que nós precisamos sim, é fechar a porta do nosso quarto. Fechar a porta do nosso quarto, não necessariamente fisicamente, mas de quando em vez, dirigindo, no metrô, no trem, no ônibus, andando, onde nós estivermos, levarmos o nosso pensamento a ele e entendermos que aquilo que eu falo para ele, ele tem poder para realizar muito mais do que pedimos, do que pensamos ou do que imaginamos. Foi isso que essa mulher fez. Ela foi até Jesus, ela chegou até Jesus, e ela vai fazer
algo, ou este algo que ela faz, é de uma maneira humilde. É de uma maneira silenciosa. Ela vai ali por trás. Eu imagino aquela mulher toda trêmula. Eu imagino esta mulher se humilhando diante de Jesus. Ela não tocou em Pedro. Ela não tocou em Tiago. Ela não tocou em João. Provavelmente aqueles que estavam mais perto de Jesus. Mas ela vai tocar justamente em Jesus. Ela vai de uma maneira humilde. Ela vai de uma maneira despida de alma. No sentido de falar, Senhor, eu não tenho mais jeito. Senhor, para mim não dá mais. Senhor, eu não consigo sentir. Senhor, a minha vida, ela está em tuas mãos. Meu amado e minha irmã, nós precisamos, quando essas coisas acontecem conosco, nós precisamos voltar para o Senhor, né? Se acaso, por um momento ou outro, a gente foi por um caminho que não deveríamos, e a gente pensar que nós não somos nada diante de Deus, que nós não somos nada diante de todas as coisas que Deus fez, faz e fará, que nós somos pequenos demais. Aqui ninguém tem garantia de que vai chegar em casa, alguém tem? Aqui ninguém tem garantia de que vai acordar amanhã, alguém tem? Aqui ninguém tem garantia que vai virar o ano a gente não tem nada. Mas a misericórdia de Deus, diz a palavra, que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumados ou consumidos. Então, quem sou eu, quem é você, diante de Jesus? Nós não somos nada, nós somos sopro. Nós somos como a erva, conforme diz a palavra. A gente vai crescendo e logo vem o sol, e essa erva ela vai secar, e essa erva ela vai cair, e essa erva ela vai acabar morrendo. Mas a palavra de Deus, como ela mesma diz, ela permanece para sempre. Então, diante das situações da vida, quantas vezes nós pensamos, eu vou falar por mim, enquanto eu estava no mundo, eu falava assim, não, eu até, né, eu acredito em Deus, mas eu não preciso de igreja, eu não quero estar em igreja, eu não preciso de ninguém para me ensinar sobre Deus, o que eu sei é o suficiente. Ai, mana, quanta arrogância, quanta prepotência, irmã Cíntia, quanta loucura, né? O bom é que Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Aí a gente olha para a gente hoje e a gente fala assim, meu Deus, eu não sei nada. Como eu preciso dele. Como eu quero aprender mais com Ele, sobre Ele. Como eu preciso me aproximar mais dEle. Mas às vezes, irmãos, a parede, ela vai fazer um bloqueio na nossa vida. A gente às vezes, bem empregado, pensa que aquele emprego é tudo. A gente às vezes, com uma saúde, a gente pensa que aquilo ali é tudo. A gente às vezes, com uma situação estabilizada, a gente pensa que aquilo ali é tudo. Só que não, essas coisas todas vão passando, e o que Deus tem para a sua vida não pode passar. O que Deus tem para a sua vida é hoje, o que Deus tem para a sua vida é agora, o que Deus tem para a sua vida é neste momento, o que Deus tem para a sua vida é neste dia, é neste mês. Então entenda que precisamos tocar em Jesus para ser curados totalmente através da nossa fé. A fé como um dom que Deus dá com o Espírito Santo, Ele vai dar para a vida da sua igreja. Quando nós tocamos em Jesus com a nossa fé, nós somos curados. Essa cura, ela pode acontecer gradativamente, ela pode acontecer aos poucos, ela pode acontecer paulatinamente, mas uma coisa eu sei, em novembro, dia 3, eu sou mais curado do que do dia 2, amanhã eu quererei estar mais curado do que o dia de hoje, dia 5, eu vou querer estar mais curado do que no dia 4, e assim sucessivamente, porque eu estou tocando em Jesus. Nós precisamos estar tocando em Jesus e recebendo a cura, e recebendo o milagre que Deus tem na nossa vida. Não se esqueça, Ele morreu na cruz para te dar vida, e vida em abundância. Ele morreu na cruz para nos dar vida, e vida plena. Ele morreu na cruz para nos dar vida, e uma vida não somente agora, mas uma vida também no porvir. E quando
ela é curada por Jesus, é claro que há aquele momento de, e agora? Ele está perguntando, espera aí, gente, alguém me tocou. Mas, mestre, a multidão vai te comprimindo, apertando, e o senhor vai perguntar quem tocou? Aí, não, espera aí. De mim saiu virtude. E aquela mulher, sabendo que ela ia acabar, né, sendo revelada, tem coisa que é melhor revelar do que alguém descobrir. Ela sabendo que ela ia ser revelada, ela vai acabar falando. Ela vai acabar, diz a Bíblia, tremendo e prostrando-se. Ela vai dizer que ela tinha tocado em Jesus e foi sarada. O que isso nos ensina, irmãos? Que aquilo que Jesus fez na minha vida, aquilo que Jesus fez na sua vida, precisa continuar sendo falado. Aquilo que Jesus fez em nós precisa continuar sendo divulgado. Quem sabe a gente era como um homenzinho torto, morava na casa torta, andava no caminho torto, com a vida toda torta. E Jesus, ele vai pegar-nos, vai moldar-nos, vai nos colocar na forma. E a partir desse momento, a nossa vida começa a ter uma nova direção. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai raiando, raiando, até ser dia perfeito. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, raiando, raiando, até ser dia perfeito, até o dia ficar perfeito. Na minha vida e na sua vida, nós não determinamos, ou não é determinada pelo momento que estamos vivendo hoje. Vai chegar um período, vai chegar um tempo que as coisas vão clareando, as coisas vão melhorando, mas enquanto isso, irmão, siga, enquanto isso, irmã, prossiga, enquanto isso, não desanime, enquanto isso, não se desespere, enquanto isto, confie, enquanto isso não acontecer, não murmure, mas apenas vai fazendo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. É muito mais a gente chorar, é muito melhor a gente chorar com Jesus do que a gente se alegrar aí fora sem Jesus. Então, às vezes, a gente está chorando, às vezes a dor está grande demais, está doendo muito em nós. A enfermidade, ela veio no corpo, mas afetou a alma, afetou o convívio social. A enfermidade, quem sabe, ela veio na alma, mas afetou o corpo. A gente às vezes não sabe o que fazer, como fazer, mas Deus nos dá uma direção nesta noite. Siga até Jesus, humilhe-se diante dele, e a palavra que Jesus dá última para esta mulher é: vai em paz. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente, a paz de Jesus é especial. Jesus dá paz em meio às guerras, Jesus dá paz em meio às batalhas, Jesus dá paz em meio aos conflitos, Jesus dá paz em meio às problemáticas da vida. Ele é a própria paz, Ele é a própria paz em nós. E quando Ele habita em nós, em meio às batalhas que vivemos e enfrentamos, nós não devemos ter dúvidas. Nós somos curados e nós somos salvos. Coloque-se de pé nessa noite. O inimigo muitas vezes, irmãos, tem usado pessoas, seja pessoalmente ou seja através da tecnologia. Tecnologia é uma benção. Acabei de utilizar uma aqui agora. É uma benção, maravilha. Mas existem muitas situações que o inimigo tem feito e tem nos aprisionado.
Amado e querida do Senhor, o mundo não é Instagram. A gente usa, legal, mas o mundo não é Instagram. O mundo não é TikTok. O mundo não é YouTube, é muito mais do que isso. É uma vida. Somos, como eu costumo dizer, CPFs. Somos identidades neste mundo. E nesse corre diário, diante de tanta situação que a gente vai vendo, algumas coisas vão querendo nos tirar do foco de Jesus, daquilo que Deus tem para nós. Jesus já determinou a cura. Agora cabe a mim e a você chegarmos até lá. Observe que essa mulher, ela entendeu. Eu só vou contextualizar aqui e exemplificar. Imagine alguém hoje que vai buscar o conhecimento na filosofia, ou a sua vida plena na filosofia. Vai chegar um momento que ela vai sentir-se vazia. Em qualquer outra ciência, vai chegar um momento que ela vai encontrar-se vazia. Em qualquer, o dinheiro, né? Ela vai buscar a felicidade no dinheiro, ela vai encontrar-se em um momento vazia. Mas ela vai buscar então a felicidade numa vida sexual depravada. Vai chegar um momento que ela vai encontrar-se vazia. Mas quando ela encontra Cristo, Ele preenche esse vazio dentro da nossa alma. Dentro da nossa alma tem um espaço reservado para Jesus. É do tamanho dele. Olha o tamanho da nossa alma, hein? É grande demais, porque Ele cabe aqui dentro. Eu quero orar nessa noite pelas nossas vidas, por mim e por você. Mas nessa noite eu quero perguntar se existe alguém que deseja renovar sua aliança com Jesus, ou quem sabe aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que todo bloqueio saia, que toda inquietação de alma saia nesse momento. Eu quero perguntar se porventura existe alguém aqui que deseja renovar a sua aliança com Cristo. Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar pela sua casa. Ou quem sabe você que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Há alguém aqui nesta noite, nesta condição, que queira entregar a sua vida para Jesus, ou quem sabe renovar a sua aliança com Cristo? Se não há, nós vamos orar por todos, irmãos, para que nós possamos ser fortes, termos forças para continuar buscando a Jesus, porque diz a palavra: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto o Senhor. Porque diz a palavra: haverá tempo que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Pai, nós louvamos ao Teu nome nesta noite, nós glorificamos a Ti e Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a aplicar a Tua palavra aos nossos corações, que a Tua palavra encontre, Senhor, guarida em cada mente, em cada coração nesta noite. Que a Tua palavra, ó Deus, possa nos direcionar. Que a Tua palavra durante esta semana possa continuar sendo ministrada em nós. Que possamos pensar em tudo aquilo que aquela mulher passou para buscar a salvação da sua alma. Porque mais importante do que a cura física é a cura da alma e do espírito. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha nos socorrer em tempo oportuno. Mas, ó Deus, desperta em nós o desejo, a vontade de Te buscar totalmente, integralmente, sem reservas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Manuel. Esta palavra